Para você que é cético ou ateu, eu quero dizer que eu te entendo. Acreditando nisso aqui, ó, eu quero dizer que eu te entendo perfeitamente. Por quê? Porque talvez você já estudou e já viu que, por exemplo, Roma, quando ela instituiu, lá em 300, mais ou menos depois de Cristo, Roma instituiu um padrão de religião. A partir de hoje nós vamos ser cristãos, sendo que Roma tinha um outro modo de pensar, de filosofia religiosa. E aí Roma falou: a partir de hoje a gente vai acreditar ser cristão. E aí Roma, junto com os líderes religiosos de Roma, presta atenção, de Roma, eles meio que colocaram um padrão de Bíblia. Segundo alguns testemunhos que tem, né, nos dias de hoje. E se você vê na história, a Bíblia ela foi tirada alguns livros e uns foi considerado hereges, que é livro que não condiz com o contexto do que a gente tem hoje, que é essa aqui. E aí fizeram uma Bíblia canônica e falaram que era inspirada pelo Espírito Santo. Até aí, você pode parar para pensar, mas será que eles não tiraram alguns livros que eram importantes? Sim ou não? Isso é uma pergunta que está no ar. Mas o que ficou pode conter alguns erros de forma de pensamentos diferentes. Assim, tem discípulo que contou a história de um jeito, tem outro que contou de outro jeito. E aí eu me deparei numa história aqui, lembrando que eu entendo o lado perfeitamente de vocês, porque precisa ter uma lógica. Deus é um Deus justo, é um Deus. Se a Bíblia diz que Deus é um Deus justo, é um Deus puro, que é um Deus que não, a palavra dele não volta atrás, que é sim, sim, não, não, que não teria lógica alguém que é inspirado por Deus escrever situações onde o texto não está ligando um ao outro. Por isso que eu te entendo, tá? Por isso que eu te entendo perfeitamente. E aí eu vou fazer uma reflexão com você dessa Bíblia e do que restou pra gente, vamos dizer assim. Inclusive, Apocalipse está escrito o seguinte: Apocalipse tem uma parte lá que fala que será punido quem tirar alguns livros da profecia ou acrescentar. E aí, se está dizendo que terá punição, provavelmente alguém vai tentar acrescentar e alguém vai tentar tirar as palavras, não só de Apocalipse, imagino eu, mas de toda a Bíblia. E como eu acabei de dizer para você no início, Roma interferiu na Bíblia. Roma foi uma das que interferiu nos contextos da Bíblia. Inclusive, Coríntios, se você estudar mais um pouco, você vai ver que Coríntios está faltando 2 livros que Paulo escreveu. Só tem primeira e segunda, mas está faltando na verdade, essa primeira e segunda provavelmente foi a terceira e a quarta. O que Paulo escreveu de importante primeira e segunda que não está na Bíblia nos nossos dias? Então, eu entendo você perfeitamente. E aí eu vou dizer para você o seguinte, que quando eu vi uma história, que eu falei, poxa, mas tem uma coisa que não tá batendo. E aí eu li a história dos discípulos na minha cabeça, como eu já li a Bíblia uma vez inteira, eu só me lembrava da peça, quando Jesus faz um milagre, quando os discípulos vão pescar e a rede fica cheia, os barcos ficam cheios a ponto de quase naufragar, os barcos. Eu pra minha cabeça só estava no final quando Jesus ressuscitou. Mas aí a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Inclusive Lucas ele conta com mais detalhes. Lucas está no capítulo 5, quer ver? No capítulo 5 ele conta da pesca maravilhosa. E lá ele fala que eles pescaram a noite toda. Mas por que a noite toda? É normal pescar à noite, tá? Se você pesquisar, alguns peixes eles são mais vulneráveis à noite, porque eles ficam em cima no rio ou no mar, enfim. E aí, eles em cima fica mais fácil de pescar. Porém, eles não pescaram nada, embora era para ter pescado mais à noite. Mas eles não pescaram nada. E eles tinham experiência como os pescadores, mas não pescaram nada. E aí, João não conta essa história no começo, quando Jesus chama eles. João só conta no final, após Jesus ter ressuscitado. Por que será? Aí, conjecturando eu imagino que naquele tempo, os pescadores, eles precisavam pagar imposto. Então, o pescador não era visto como uma pessoa com bons olhos. Não era visto como empresário, como fazendeiro nos dias de hoje. Pelo contrário, eram pessoas simples. E por ser simples, eles tinham que pegar bastante peixe, pescar bastante peixe para pagar os impostos para Roma. Só que Pedro e João e Tiago e André, que estavam nesse contexto, eles não contam essa parte do começo. João só vai contar após Jesus ter ressuscitado. Então, conjecturando aqui, deu a entender que foi um momento de vergonha para eles. Por quê? Porque eles precisavam pagar imposto. Só que aí Jesus chega
e faz o milagre de os peixes encherem. Então eles conseguiram pagar imposto, ficaram livres de ser punidos ou presos, ou ficar devendo Roma, e eles começam a seguir Jesus por esse sinal. Em 1 Coríntios fala que os judeus pedem sinal, eles eram judeus. Então, o judeu pede sinal, o grego pede palavra de sabedoria. Então, como que Jesus ganha eles? Através de sinais, fazendo milagre através dos peixes. Só que aí, no capítulo 21, João conta que, olha, no capítulo 21, versículo 4, eles pescaram a noite toda, de novo, pescaram de noite, porque aí Jesus já tinha morrido e eles voltaram a pescar. E ao romper do dia, Jesus estava na praia, só que eles não reconheceram. Por quê? Porque o corpo de Jesus é glorificado, a aparência do corpo muda. Por isso que eles não reconheceram. Você vai ver isso em toda a Bíblia. Toda vez que Jesus ressuscita, alguém vê ele, ninguém reconhece. Porque o corpo dele está glorificado, é um corpo de aparência diferente do que era quando estava aqui no corpo físico na terra. E aí, Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam não, porque eles pescaram nada, não pescaram nada, né, na verdade. E aí Jesus vai dizer, jogue a rede à direita do barco de vocês. Aí João, quando a rede fica cheia, João lembra, é Jesus, é o Senhor. E aqui foi o sinal que eles entenderam que era Jesus. João provavelmente não escreveu como Jesus o chamou, mas os outros Lucas, Marcos e Mateus escreveram. Só Lucas e Marcos que não era discípulo, mas Mateus era discípulo. E aí fica a questão no ar. Que sinal que você precisa pedir para Deus para você entender que é Ele? Que palavra de sabedoria que você precisa pedir para Deus para entender que é Ele? Eu já tive experiências com Deus e eu sei quando Deus fala, quando até mesmo Satanás fala, ou quando não é de Deus, é palavras humanas. Eu sei essas três coisas. Por quê? Porque através do conhecimento da palavra de Deus, mas um conhecimento, não um conhecimento racional, mas um conhecimento que o Espírito Santo nos capacita. A Bíblia fala, fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E para isso você precisa ter o Espírito Santo. Então, se você não acredita em Deus, talvez por razões humanas, por alguns erros de homens, ou por ter se frustrado com alguma igreja, eu quero dizer para você que Deus ele não falha, que Deus ele te ama, e que ele deixou esses códigos para, através do Espírito Santo, você e eu entender. E hoje eu entendi porque que João não escreveu provavelmente o milagre no início do seu ministério, mas eu entendi que ele reconheceu após Jesus ter ressuscitado. Então, que Deus possa falar com você através dessa palavra e que o Espírito Santo possa tocar e você possa entender. Peço para você se inscrever no canal, compartilhar para quem é ateu, para quem não acredita na palavra de Deus, porque eu vou estar gravando uns vídeos assim acerca desses temas onde a gente vê alguns erros aparentemente, mas aí você vai verificar que, opa, faz sentido quando